principais necessidades hoje do consumidor é o tempo, é poupar tempo. E o conceito da sua empresa, do Sem Parar, surgiu exatamente disso, né? É uma empresa cujo produto é a economia de tempo. Isso é algo... quando a empresa foi criada, isso focava muito em pedágio, então garantir que as pessoas economizassem tempo nas passagens, nas estradas, né, nas rodovias, e nos últimos anos o Sem Parar estendeu, embaixo do mesmo conceito de economia de tempo, além das estradas, expandiu para os estacionamentos. E esse foi um segundo passo, mas dá para ir muito além. Então, na linha, né, de como surpreender, de como encantar as pessoas que estão quase que constantemente insatisfeitas, acho que a gente precisa surpreender. A gente não pode parar, tem que ser incansável em buscar como surpreender. E as pessoas estão sempre usando agora, né, aplicativos, muitos de fora, e estão tendo experiências com as empresas de mais sucesso no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia e tal, nesses aplicativos. E na hora que ela vai interagir com uma empresa aqui no Brasil, ela tem a mesma expectativa das melhores interações que ela tem em qualquer lugar. Então, a nossa ambição tem que ser de avançar muito forte, melhorar muito com o consumidor. O meu cliente, ele compra o primeiro imóvel da vida dele, né? E uma compra complexa. Eu tenho que entregar para ele um produto que ele está comprando e ainda não existe, eu vendo o imóvel na planta, né? E, ao mesmo tempo, fazê-lo comprometer a maior parcela do orçamento familiar dele. Então, é um desafio grande, requer confiança, requer transparência, né? Então, você tem que trabalhar isso muito bem. Ele tem que ter a segurança de que ele está colocando, muito possivelmente, todas as economias dele num negócio que é concreto. E, então, a transparência, nesse momento, é muito importante, né? Sim, estamos crescendo, porque você tem hoje um déficit enorme, uma demanda muito grande. Independente das questões econômicas que a gente vive no Brasil hoje, essa demanda ela suplanta muito a oferta. Então, realmente, quando você entrega um produto de qualidade e realiza o sonho, isso aí não tem limite. A Casas Bahia, principalmente, fez a sua história, fez o seu nome, fez o seu negócio em cima de dar acesso a uma população mais carente à realização dos seus sonhos. É a história, né, do quer pagar quanto, né? E a história do carnezinho, a história de você conseguir entrar na loja e realizar o seu sonho, mesmo sem ter ali uma renda fixa, sem ter muita condição. E a verdade é que sim, conseguir entender o brasileiro, entender a necessidade do brasileiro e conseguir dar esse acesso tem sido ainda assim muito importante. E agora, né, fazer com que a gente conheça cada vez melhor esse cliente, fazer com que a gente consiga escutar o que ele precisa, escutar essa ansiedade, né, a gente vai falar muito de ansiedade nesse painel, e ao conseguir escutar, fazer com que essa escuta se reverta em ações rapidamente diferenciadas dentro da empresa, para o tempo todo estar mudando a empresa para atender essa necessidade. Eu acho que muitos de nós aqui, nos mais variados segmentos, têm esse desafio. E que a sua experiência ela passe por uma jornada com vários pontos de contato. Então, aqui talvez um pouco diferente do que um consumidor de uma indústria, eu acho que cada indústria tem a sua peculiaridade do consumidor, mas nós falamos muito em experiência do paciente, que hoje ela é pautada por alguns pilares. Um pilar principal é o compartilhamento de informação para que o paciente se empodere do seu próprio cuidado e tenha uma educação suficiente para que ele interage de forma produtiva. Como fazer para o consumidor prestar atenção na mensagem, no comercial, ainda mais nessa época que a gente está dizendo hoje, né, que todo mundo quer poupar tempo. Aliás, nem só hoje, né? Eu lembro também sempre quando a gente está vendo televisão aberta, tinha menos opções de mudar de internet e tal. A hora do comercial é aquela hora que você aproveita para ir na cozinha, aproveita para fazer alguma coisa. Como fazer para prender esse consumidor que cada vez mais quer não perder tempo? E eu acho que o principal diferencial hoje é você se colocar na posição do outro. Infelizmente, está mais no discurso do que no negócio, mesmo das pessoas. Muitas vezes nós, como seres humanos, falhamos por não nos colocar na posição do outro. Agora, além disso, tem os diferenciais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui com as características que a gente ouviu. A agilidade do Sem Parar. Se a gente mostrar isso para o consumidor de forma clara, ele vai valorizar
poder, num final de semana, passar direto por vários locais sem ter que pegar fila. O custo-benefício da MRV, quer dizer, o grande sonho ao seu alcance. Aqui eu anotei também o longo prazo da Casas Bahia para produtos que são básicos, que antes o brasileiro, que tem uma renda média, 889 mil pessoas no Brasil ganham, em média, R$27 mil. É muito pouco, a gente está muito desconectado do grande Brasil que consome. Então, a Casas Bahia nisso. A hotelaria e a experiência, que foi falada pelo Sidney, do hospital. Poxa, você já vai para um lugar terrível, vale a pena você guardar um dinheiro e ter um sistema melhor para cuidar de você. E, por último, aqui, a reinvenção da Havaianas, e aí a Havaianas ainda trouxe esse ofertaço, né? Então, além do poder de reinvenção da marca, o inusitado, o fator inusitado, quer dizer, o cliente não está esperando, você ainda ganha 20%, amanhã vai ter uma fila imensa, ele falou meio rápido as 3 lojas, mas ele vai repetir no final. Dependendo da hora que fechava, vai ter fila até hoje mesmo, ele vai repetir no fim. Mas como fazer para atrair a atenção do consumidor com a publicidade, para poder passar todas essas mensagens? O consumidor hoje não quer mais publicidade. Nós temos que entender que nós somos invasivos. Quando a gente diz assim, o consumidor não quer ser interrompido, não é uma verdade, porque no WhatsApp, quando você recebe um meme de um amigo, uma piada curta de um amigo, você para, você ri e você ainda passa para frente. Então, tempo você tem. O que você muitas vezes não tem com as marcas é o interesse de ouvi-las. Isso é uma questão de readequação e humildade de reaprender nesse mundo de transformação. Então, você diria que são propagandas cada vez mais curtas, é isso? Então, responder dessa forma fica muito simplista. Eu acho que quando você tem um assunto interessante, vamos supor que você tem um Havaianas com 20% de desconto. Ele pode falar que vai dar 20%, daqui a um pouco ele fala que tem 25%, 30%, a pessoa vai querer ficar ouvindo, porque o assunto é interessante. Agora, se ele só for falar da Havaianas, que todo mundo já conhece, por exemplo, ele falou aqui de 6.182 produtos. Muitas vezes, clientes nos procuram e falam assim, não, eu queria fazer algo como a Havaianas, mas ele tem 3 opções de produtos. Então, está escrito na Bíblia, né? Tudo não terás. Cada vez mais a gente está vendo que a jornada do cliente ela é multicanal, né? Ela envolve a pesquisa, normalmente acontece. Eu tenho certeza que antes de ir na loja pegar um produto, provavelmente você vai na internet pesquisar quais são os preços, né? Onde você pode encontrar, né? Muitas vezes a internet está fazendo uma promoção que tem um parcelamento sem juros mais favorável do que eventualmente você vai conseguindo na loja. Então as pessoas às vezes vão na loja física, experimentam os produtos e depois voltam para comprar na internet, recebe com frete grátis, enfim. O importante é você conseguir capturar essa jornada do cliente e esse comportamento e estar presente nessa jornada com a melhor experiência o tempo todo. Então, acho que isso é que faz a diferença em você conseguir ser bem-sucedido hoje. Que o consumidor é um antes de comprar e outro depois que compra. Antes de comprar é 1000 maravilhas, 1000 estratégias para atrair o consumidor, para oferecer aquilo que ele quer. Se dá algum problema errado naquela compra, é realmente muito difícil você reclamar, você conseguir uma assistência, você devolver o produto, o que seja. Essa é também uma preocupação hoje? A idade de transparência, para nós, ela é muito mais relevante. Porque, primeiro, ele vai comprar agora e receber daqui a 1 ano e meio ou 2. Tem essa geração de ansiedade nesses 2 anos é imensa. Né? A gente costumava dizer no passado, vocês todos já ouviram falar isso, que uma pessoa quando era mal atendida, quando era bem atendida, contava para uma pessoa, quando era mal atendida, contava para 10. Hoje não existe mais isso. Com as redes sociais, a pessoa que é bem atendida ou é mal atendida, ela fala para milhares, dependendo do caso, para milhões. Né? Então, quando a gente fala na jornada do cliente, a preocupação da empresa tem que ser na jornada inteira, inclusive depois que ele recebeu o produto, teve algum problema. Você mesmo estava falando da questão de como cada vez menos as pessoas estão menos abertas à publicidade, então a nova publicidade cada vez mais vai ser a experiência que você consegue dar para o teu cliente, né? Ao cumprir a promessa. Primeiro você tem que se preocupar em fazer com que ele tenha menos problemas, né? Mas problemas vão acontecer, é natural, né? Quando acontecer esse problema, você tem que garantir que ele vai ser muito rapidamente atendido. A propaganda não vai resolver esse problema. As empresas, como a gente vive numa sociedade capitalista, você procura demanda, demanda, demanda. E a gente não se preparou para fidelizar. O problema é que o mundo
tem 7 bilhões e meio de pessoas, mas 2 bilhões e meio na pobreza, não vão consumir nada. 2 bilhões sobrevivendo. E aí você tem cerca de 3 bilhões aí consumindo algo. Dos consumidores potenciais mesmo, você tem uma pequena parcela. E essa parcela hoje está no poder. Então ela vai trocar sua marca sim, e eu acho que a sua pergunta foi absolutamente genial. O pós-venda é muito mal feito na maioria das marcas. Qualquer um de nós aqui, se for contar uma experiência de pós-venda, é traumático. No Brasil, o que dá para ver é que as empresas estão num processo de levar mais a sério o pós-venda, mas não começou há tanto tempo isso. E acho que a internet e a velocidade de propagação, né, das críticas fez com que os executivos tivessem um senso de urgência maior. O tempo que os executivos gastam com as áreas comerciais é desproporcional com o tempo gasto com as áreas de atendimento. Então, se as pessoas... A alocação de recursos, alocação de investimentos, alocação de talentos, alocação de consultorias, na maioria das vezes acontece mais nas áreas que geram receita do que na área de atendimento. Muito na moda e muito clichê falar que nós vamos fazer a transformação digital de uma empresa, nós vamos fazer a interação com o consumidor, elas ter vários canais de comunicação. Em saúde, isso se torna premente conforme a geração. Então, aqui existem setores da indústria que lidam com uma faixa etária específica. Um hospital, ele lida desde quem está nascendo, um consumidor de dias de vida e sua família, seus pais, avós, até o consumidor que cada vez mais gera um desafio, que é a população com expectativa de vida hoje chegando a 100 anos. Não é difícil encontrar no hospital pessoas extremamente idosas. E quando a gente vai falar de transformação digital, é óbvio que isso não funciona para todo o segmento. Se eu quiser um aplicativo que já foi demonstrado no nosso hospital, onde o paciente consegue checar o resultado do seu exame, isso aumenta o seu engajamento com o seu tratamento e aumenta o contato dele com o seu próprio médico, já que ele compartilha, isso é bom para uma população. Causas sociais. Hoje a gente tem visto cada vez mais muitas marcas aderirem a causas contra o racismo, contra a homofobia, aí temos, né, campanhas com casais gays no Dia dos Namorados, campanha com família negra no Dia dos Pais. E dentro da nossa bolha, assim, a gente acha muito interessante, muito bacana, aplaude, mas eu fico olhando do lado de fora da bolha, a quantidade de críticas que essas campanhas recebem também é enorme. E queria saber, do ponto de vista de vocês, o consumidor retrógrado, o que ataca esse tipo de iniciativa, ele também é um consumidor. Como fazer para lidar com isso? Há um momento em que a marca tem que se posicionar? Porque é um assunto que vai ter que ser cansativo, tamanha distância que a gente convive com ele. É por isso que as marcas estão abraçando. E aí entra um pouco do discurso ou negócio. Cabe a nós, como consumidores e como interlocutores, saber quem está falando a verdade e quem está querendo usar algo para te convencer de que está falando a verdade. Eu acho que essa é uma linha tênue que, num país que tem 70% de analfabetismo funcional, é de grande risco. Isso. E você começa a ser pressionado pela sociedade, pelos seus clientes, pelos seus parceiros, pelos seus fornecedores, para se posicionar em determinada direção, você vai fazer isso. E a hora que uma voz dessa surge, que hoje, sinceramente, acho que é muito pouco, eu acho que você se coloca numa posição muito confortável para que a organização responda de forma correta. Então, respondendo, nós temos uma preocupação muito grande com a educação. E lá atrás nós começamos a fazer um trabalho com a educação. O nosso setor, infelizmente, emprega mão de obra de baixíssima qualificação. E a gente viveu isso na pele, né? E começamos a alfabetizar pessoas dentro dos canteiros de obra. Alfabetizamos 3.000. Né? Isso permeia, o impacto disso permeia pela organização de tal forma que o impacto é muito além daquelas 3.000 pessoas e as suas famílias. Pega todo mundo. E as pessoas começam a se sentir confortáveis para se posicionar em nome da empresa. E você vê isso acontecendo o tempo inteiro. Eu acho que a educação no Brasil, ela não deu certo até hoje. Ela está estagnada há mais de 10 anos. Eu acho que é com o exemplo que a gente consegue construir uma sociedade melhor. Só complementar dizendo o seguinte, o mundo teve na mão dos homens até hoje. E eu volto a repetir, os números comprovam que não deu certo. Eu vivo uma posição privilegiada. Não, que... Homens podem aplaudir também, não fica sem graça não, só a mulherada aplaudindo. Não, e é uma frase, inclusive uma frase do Obama.
Você pode ter a sua opinião, mas você não pode ter os seus fatos. Os números do mundo comprovam.